Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo vamos falar sobre cilindro, mais especificamente sobre a área do cilindro, que nós temos, como vocês já sabem, a área da base, nós temos duas bases, e a área lateral. A soma desses três formatos, das duas áreas da base e da área lateral, é o que a gente chama de área total. Vamos agora com um questionamento aqui, que sempre a gente faz um questionamento nos nossos vídeos. Várias aplicações das formas cilíndricas vão desde objetos até lugares para armazenamento de grãos. Já observaram? Em casa a gente tem embalagem, o cabo, por exemplo, de uma vassoura é um formato cilíndrico, uma embalagem, por exemplo, de um milho verde, alguma coisa assim, é um formato cilíndrico. Quando a gente está indo na estrada, a gente vê aqueles grandes silos onde guarda grãos, também tem um formato cilíndrico, né? Que é um formato bastante utilizado para armazenamento de produtos e também de embalagens que a gente tem no nosso cotidiano, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, ó. Na agricultura aqui, o cabo de uma enxada, né? O formato cilíndrico, queijo, né? Vários tipos de queijo, né? Eles têm um formato cilíndrico, tradicionalmente formato cilíndrico. Tem alguns outros, né? A gente tem alguns aí que tem um formato de paralelepípedo, mas o queijo, normalmente, ele aparece nesse formato, né? Aqui um outro formato de queijo, por exemplo, salames também tem esses formatos. Aqui, no caso, um reservatório de água muito utilizado também, o formato cilíndrico, assim como os silos que eu conversei, também em formatos cilíndricos. Dentro dos cilindros, nós temos dois tipos de cilindro, né? O cilindro reto e o cilindro inclinado. A diferença é exatamente no eixo de rotação dele. Por exemplo, que nós já sabemos que o cilindro é um sólido de revolução. Então, nós temos o cilindro reto quando esse eixo de rotação, ele é formando 90 graus com a base. Se ele for inclinado com a base, nós chamamos o cilindro oblíquo. Tranquilo? Nesse caso aqui eu trouxe uma planificação do cilindro oblíquo. Quando eu planifiquei, vou ter as duas superfícies da base, que continua sendo um círculo, porém a área lateral agora é um paralelogramo. No caso de um paralelogramo, imagine o seguinte, ó, que eu tirasse esse triângulozinho aqui e colocasse aqui. Ele se tornaria de novo um retângulo também. Então a forma de calcular é a mesma, que é base vezes altura. Lembrando que a base ela está em torno da circunferência aqui da base, que é um círculo, então vai ser 2πr. Portanto, a superfície lateral vai ser 2πrh, da mesma maneira que no cilindro reto, que agora eu estou aqui com uma planificação do nosso cilindro reto. Então, relembrando as fórmulas que a gente precisa. A área lateral, tanto do reto quanto para o oblíquo. A área lateral 2πrh e a superfície da base, ou a área da base, πr ao quadrado. Tranquilo? Lembrando que um cilindro, a superfície total ou área total vai ser a soma da área lateral mais as duas superfícies da base. Ou seja, a gente faz a substituição desses valores aqui e podemos calcular. A partir dessa substituição, eu isolando o 2πr, que vai ser em comum nos dois, eu posso chegar a esta formulazinha direta para calcular a área total de um cilindro, que vai ser 2πr, que multiplica a altura mais o raio. Tranquilo, gente? Então a gente vê aplicações de cilindro em muitos lugares que a gente vai ter. Tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na rua. É um formato muito utilizado dentro da geometria espacial e no nosso cotidiano. Nesse vídeo nós conversamos a respeito do cilindro, mais especificamente sobre a área de cilindro. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.